Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Voltando aqui com o nosso estudo em Apocalipse. Glória a Deus. Agora para falar da igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É uma igreja do amor fraternal, ou seja, a igreja do amor fraternal. Apenas duas igrejas não receberam a repreensão do Senhor: Filadélfia e Esmirna. Elas têm pelo menos três coisas em comum. A igreja de Esmirna tinha um problema com os falsos judeus. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. A igreja de Filadélfia também, Apocalipse 3, versículo 9. As duas igrejas são provadas e a promessa para as duas seria receber a coroa. Apocalipse 3, 11. São duas igrejas muito semelhantes. Cremos que as igrejas depois de Tiatira vão estar aqui por ocasião da volta do Senhor. Qual é a base para essa afirmação? Porque em cada uma delas há uma menção da volta do Senhor. Na igreja de Tiatira há a menção da estrela da manhã. Na igreja de Sardes, o Senhor vem como ladrão. E na igreja de Filadélfia se menciona a hora da aprovação que há de vir sobre todos que habitam sobre a terra, ou seja, a grande tribulação. Essas três igrejas falam da volta do Senhor. Portanto, são igrejas que apontam para o nosso tempo. A igreja de Tiatira representa profeticamente uma igreja da Idade Média que continua até hoje. A igreja de Sardes aponta para a igreja reformada que também continua até hoje. A igreja de Sardes saiu de Tiatira e a igreja de Filadélfia saiu de Sardes. Se a igreja de Sardes aponta para a igreja reformada, para qual período aponta a de Filadélfia? Ela aponta para o cristianismo dos séculos 18 e 19, quando houve uma reação ao formalismo e à frieza das igrejas protestantes reformadas. Esse foi um movimento que enfatizava um relacionamento próximo, amoroso e íntimo com Deus. A igreja de Filadélfia, profeticamente, representa aquelas igrejas que rejeitam o formalismo morto. Não existe um movimento único. São pequenas congregações espalhadas por toda a terra. A revelação do Senhor, capítulo 3, versículo 7. Estas igrejas, diz o santo, ou melhor, essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Isso é maravilhoso. Ninguém pode fechar a porta que ele abre. Se Deus nos colocou numa posição, só sairemos dali quando ele quiser. Mas não devemos pensar que toda porta aberta por ele significa que Deus deseja que fiquemos nela indefinidamente. Naturalmente, a porta do casamento é para o resto da vida. Mas portas de emprego podem ser abertas hoje e fechadas amanhã. O Senhor fecha uma porta hoje para amanhã abrir uma maior ainda.
muitas se abrirão, porque o Senhor nos conduz de glória em glória. Não se deve desanimar se porventura uma porta se fechar. Conta-se que certa vez um homem estava viajando num barco que naufragou. Só ele escapou. Ele foi então para uma ilha deserta, ali tentando sobreviver debaixo de chuva e sol, clamou a Deus e pediu a graça de poder construir uma chupana para se abrigar dos elementos da natureza. O Senhor o capacitou e ele construiu uma chupana. E lá vivia com tranquilidade. Mas o seu desejo era ir embora. Até que um dia ele orou ao Senhor pedindo a Deus que enviasse alguém para resgatá-lo. Numa manhã, ele estava na praia e começou a chover, quando de repente um raio caiu em cima da sua chupana, incendiando-a. Aquilo o deixou desolado e chateado com Deus. Primeiro, o barco afundou e agora a chupana tinha sido destruída. Numa ilha tão grande, o raio tinha que cair justamente em cima da minha chupana. Lamentava ele, parado na praia, se martirizando, vendo a chupana pegando fogo, percebeu que um navio vinha em sua direção. Finalmente seria resgatado. Depois de subir no navio, perguntou ao comandante: como que vocês descobriram que eu estava perdido aqui? O comandante respondeu: nós não sabíamos, mas de longe vimos uma chupana queimando. Imaginamos que fosse o sinal de alguém pedindo socorro. Às vezes, para o barco da salvação chegar, Deus tem que queimar a sua chupana. Esse incêndio é só um sinal de que algo maior está vindo lá do mar. O Senhor tem as chaves. Aleluia. Mensagem à igreja, capítulo 3, versículo 8 a 11. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 8. A igreja de Filadélfia tem prosperado e crescido. As igrejas que avançam nessa visão de relacionamento intenso com Deus e de comunhão profunda são igrejas que crescem e ninguém pode resisti-las. Filadélfia, porém, é uma igreja de pouca força. Certamente não se refere aqui à sua força espiritual, mas à sua força política. Tiatira e Sardes são igrejas fortes. As duas são mantidas por verbas do governo em muitos países europeus. Mas as igrejas representadas por Filadélfia são igrejas independentes, sem poder político. No verso 8, o Senhor diz que Filadélfia guarda a sua palavra, não negando o seu nome. É interessante que a igreja de Sardes, que aponta para as igrejas reformadas, valoriza muito o nome. Para elas, o nome vem antes de ser cristão. É como ouvir as pessoas dizerem: eu sou isso ou aquilo, antes de se declararem cristão. Mas Filadélfia não é assim.
O nome não importa. Não faz diferença a placa que está na porta do prédio. Precisamos ter cuidado para não negar o nome do Senhor, amando o nome de uma denominação. Alguns problemas são recorrentes entre as igrejas. O primeiro foi a questão dos nicolaítas, que aparece nas igrejas de Éfeso e de Pérgamo. A segunda questão é o problema do judaísmo. Analisamos a questão do judaísmo quando falamos da igreja de Esmirna. O que é o judaísmo? O judaísmo possui 4 condições que o caracterizam. A primeira condição é o templo. O templo era o lugar onde Deus morava. Mas hoje Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Atos capítulo 7, 48 fala isso. A igreja do Senhor é a habitação de Deus. Aleluia. Segundo elemento que caracteriza o judaísmo é a lei. Essa lei era exterior, escrita em tábuas de pedras. Hoje a lei do Espírito está escrita na tábua do nosso coração. Essa é uma grande diferença. Em terceiro lugar, no judaísmo, existia a figura do sacerdote responsável pela mediação entre Deus e os homens. No cristianismo, nós somos feitos sacerdócio real e nação santa. 1 Pedro 2, versículo 9. Não se precisa mais de mediação do homem, nem precisamos que outro ouça a Deus e nos transmita. Cada um de nós, do menor ao maior, pode conhecer a Deus e ouvi-lo. O quarto elemento que caracteriza o judaísmo são as promessas. Hebreus 8, versículo 6, afirma que as promessas da nova aliança são muito mais superiores. No verso 9, o Senhor diz que fará com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeu e não são, venham a prostrar e prostrem-se aos pés da igreja e conheçam que o Senhor tem amado Filadélfia. A igreja não tem nada a ver com o judaísmo. Não temos que voltar para as práticas judaicas. Devemos antes seguir as práticas apostólicas. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, disse Jesus. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 10 do capítulo 3. Qual é a provação que há de vir sobre toda a terra? É a grande tribulação. A promessa é que os irmãos de Filadélfia serão guardados da lei, serão guardados dela, da grande tribulação. Por que serão guardados? Porque guardaram a palavra da perseverança. A igreja que será arrebatada é a de Filadélfia. A igreja que ama o Senhor, que ama uns aos outros. A igreja do amor fraternal. Ela será guardada da hora da tribulação. Nosso encargo é ser Filadélfia. Nosso anseio é ser qualificado
como ela diante de Deus. Aleluia! A recompensa do vencedor. A recompensa do vencedor. Capítulo 3, 12 e 13. A promessa para ser guardado da hora da tribulação. A hora da provação. Nesse contexto de Apocalipse, refere-se à grande tribulação. O que eles tinham era a palavra e o testemunho. O Senhor manda que conservem o que tem para que ninguém roube a coroa deles. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Esses irmãos de Filadélfia já possuem a coroa. Todavia ela pode ser tomada. Por isso o Senhor adverte. O que tens, conserva o que tens, porque pode ser perdido. A salvação é algo que já está definido na nossa vida. É eterna e ninguém poderá tomá-la. A coroa, porém, é algo que pode ser tomada. A coroa ou o prêmio depende de como nós terminamos a corrida. Um atleta pode começar mal a corrida, mas no meio do trajeto pode se recuperar e até vencê-la. O que importa é a maneira como ela finaliza, ou como ele finaliza. Algumas pessoas começam bem e terminam mal. Outros, porém, começam mal e terminam bem. Para Deus, o que interessa é o fim da carreira. Por isso, não podemos ficar acomodados, pensando que a questão da recompensa já está resolvida. A recompensa está em aberto. Salomão foi alguém que começou bem. Um dia o Senhor apareceu a ele e disse: Salomão, peça o que quiser, meu filho, eu lhe darei. Salomão começou bem, pediu sabedoria. Mas como terminou? A Bíblia registra que ele se casou com 700 mulheres e se envolveu com idolatria por causa delas. Jacó, por outro lado, começou mal, enganando o pai e o irmão, mas teve um fim diferente. Depois de lutar com Deus, foi transformado em Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Aleluia! A nossa trajetória pode ter iniciado mal, mas o importante é o final da história. Não se devemos nos acomodar por causa de um bom começo. O que interessa é como concluiremos diante de Deus a nossa carreira. É por isso que ele adverte sobre conservar o que tens. Apocalipse 3:11. A coroa que você tem pode ser passada para outros se você parar ou desviar-se do alvo no meio do caminho. A coroa nos fala de uma posição que esta igreja já possui, mas que pode ser perdida. Perde-se a coroa quando delega-se a outros o que não poderia ser delegado. Saul perdeu definitiva a coroa no dia em que delegou a Davi a responsabilidade de lutar com Golias. Quantos pastores têm perdido suas igrejas porque delegaram a direção a outros? Quantas esposas delegaram para a secretária a sua responsabilidade para com o marido? Quantos pais delegaram a educação dos filhos a outros? Todos eles perderam a sua posição porque passaram a coroa.
Na verdade, a coroa não é forçosamente tomada, simplesmente a entregamos. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Apocalipse 3:12, aleluia. Ser coluna é uma grande glória, é ser sustentação e ornamento. Será coluna no futuro aquele que já é coluna hoje na igreja. Deus nos deu um testemunho para sustentarmos. Aquele que resiste é coluna. Ser considerado coluna é ter primazia, posição de muito maior honra. Retira a coluna e o prédio cairá. Uma coisa é ser parede, outra coisa é ser coluna. Alguns são pedras de edificação, outros são colunas de sustentação. 1 Pedro 2, 4 e 5. Sem coluna não há prédio. Ninguém pode tocá-la indevidamente. Ninguém pode furá-la inadvertidamente. É posição de honra. A cada igreja, o Senhor dá uma promessa para o vencedor. Seu propósito é a nossa vitória. Ser um vencedor é responder em cada uma das advertências que o Senhor faz a cada uma das igrejas. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. E voltaremos em outro vídeo, logo, logo, em nome de Jesus, falando da igreja de Laodiceia. Deus abençoe em nome de Jesus.